bom que estamos aqui e que bom que vamos hoje relembrar, né, sobre essa questão de sermos herdeiros de Deus. E eu não sei se a gente para pensar nisso, né? A gente sempre lembra que Deus é Pai, isso eu tenho certeza. Se esquece disso? Alguém já usou aquela frasezinha típica, Deus é pai, não é padrasto? E aí, para a gente falar, a gente vai pegar uma página de Joana de Ângeles e a gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Que é esmiuçar essa palavra, esse texto, né? E a partir dele a gente estudar o que ele traz para a gente. E aí o texto começa assim: considerando-se a tua ascendência divina, já te destes contas de que é herdeiro de Deus? Né? Primeira coisa que a Joana traz para a gente, né, é essa questão, primeiro, da palavra herança e a palavra ascendente, né? E aí, quando ela fala, né, do ascendente, acho que é fácil para a gente lembrar que ascende é aquele que vem, né? A gente vem dele. Então, quando você fala lá, quem são os ascendentes? A gente aprende lá em direito, na escola, enfim. Quem é seu ascendente? Ah, aquele que vem antes de mim. A gente, às vezes, aprende a palavra, mas as crianças, né, minha filha está na escola, e ela aprendeu a fazer a árvore genealógica dela. Em algum momento nós fizemos, alguns de nós podem ter, inclusive, ter tido a curiosidade de fazer para descobrir outros ancestrais, né? Então, o que ela está dizendo para a gente, assim, todos nós temos uma origem. Só que Joana de Ângeles, né, com muita profundidade, ela não está falando dessa origem só física que nós buscamos e que, quando a gente está aqui na Terra, a gente se remete a ela muitas vezes, embora nós saibamos também, né, que a gente tem duas famílias, né, a espiritual e a dos lá sangue. A gente aprende no Evangelho. Mas, então, ela está falando o seguinte para a gente: olha, mas você já parou para pensar que nessa sua família aí, né, quem te trouxe a vida, né, quem te deu aquele sopro divino, como está lá na Gênesis, foi Deus? Então, a primeira coisa que está falando é o seguinte: todos nós, né, temos a mesma origem. Nós também já sabemos disso que o Livro dos Espíritos fala. Inclusive, ele diz para a gente o quê? Que nós fomos criados o quê? Simples e ignorantes, não é isso? Então, a primeira coisa que ela está chamando a nossa atenção é sobre essa nossa ascendência. Então, todos nós temos origem divina. E aí, gente, uma coisa para a gente lembrar, embora pareça óbvia, e para muitos de nós falamos assim, mas eu sei que Deus é Pai, né? Mas quando alguém falar para a gente, né? Só a gente lembrar da Bíblia quando fala de Abraão, que Jesus dá a marca da promessa para ele, Jesus não, Deus, né? Dá a marca da promessa, e diz para ele, né, que ele abençoaria as descendências dele também, né? Ou seja, a linhagem dele. Então, quando você pensa nisso, né, nós não podemos esquecer que nós temos uma origem divina. E, às vezes, quando a gente tem alguns momentos difíceis, né, a primeira vez a gente esquece dessa origem. E, às vezes, a gente acha que algumas pessoas também não têm essa origem. Não, gente, a esperança, todos nós temos. E, em alguns momentos também, algumas pessoas devem perguntar se a gente também tem essa origem, quando a gente está muito virado no girai. Né? Mas a primeira coisa que a Joana de Ângeles está tentando dizer, olha só, todos nós temos origem divina. E aí ela continua, né? E aí, baseado nisso, né, se a sua ascendência, né, independente dos caminhos que você percorre, toda a sua ascendência começa lá com a criação, né? Então, nós somos criaturas de Deus, né? Como alguns dizem, no sentido que a Bíblia coloca, que a gente vai ter até essa parte da Gênesis. Ela diz o seguinte: você já se deu conta de que você é herdeiro? Né? E aí é uma outra palavra para a gente pensar. Quando você aprende lá no mundo jurídico, né, você aprende que herdeiro, né, é aquele que sucede na totalidade ou em parte da herança, né, seja por força da lei, por disposição e testamento. Né, é o sucessor. E, numa forma geral, né, por extensão, a cada um de um pai ou de uma mãe. Então, quando ela fala, já se deu conta de que você é herdeiro, ela está dizendo o seguinte, né? Que a herança, né, que até a Bíblia fala muito sobre isso, essa marca divina, todos nós herdamos.
E a Joana de Ângeles vai também traz isso para a gente no texto, para a gente não esquecer. Então, todos nós somos herdeiros, e como os tais, e como a página também falou no início, né? A página falou isso, sobre essa questão de nós passarmos por dificuldades, mas todos nós, não falou a palavra herança, mas de uma forma indireta, a página trouxe isso para a gente, né? Da promessa divina, dos cuidados de Deus para conosco. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso, né? Que somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, né? E como os tais, somos herdeiros. E os herdeiros são aqueles que vão herdar. E no nosso caso, nós herdamos o quê? Se Deus é perfeição, nós herdamos essa melhor parte, gente. E nós temos essa melhor parte desde nós. Como é que a gente sabe disso? Lá no próprio Evangelho também fala sobre isso, né? De que nós temos o germe do amor dentro de nós. Que no início a gente tem os instintos, até nós chegarmos ao amor. Então, a gente vê que vem tudo ratificando aquilo que a gente já conhece, né? Com palavras diferentes, mas nos faz lembrar que nós todos carregamos esse germe do amor e o germe da perfeição. Porque no próprio também, dos Espíritos nos diz, né, que o nosso destino é o quê, gente? A perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. A perfeição relativa, óbvio, porque nós não somos Deus, né? Senão teríamos vários deuses, mas nós chegaremos a espíritos puros, como Jesus chegou. E aí ela continua, e aí parece que ela está falando, parece que eu estou vendo lá a Gênese, né, de Moisés, né, no Velho Testamento. Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Aí, a gente vai lá na Gênesis. Deixa eu abrir aqui. No capítulo 1, versículo 26, ele diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que quando Deus faz isso, né? Segundo a Bíblia, quando ele, depois dele criar o mundo, né? Fazer lá todo aquele procedimento, criou-se a terra, né? Enfim. Quando ele termina isso, ele vai nos criar. Quando ele nos cria, tem um objetivo aí, né? Nenhum deles ele fez conosco, né? O que ele fez conosco? Ele diz que nós iríamos dominar. Né? A gente nasceu para isso, para dominar. E aí, o que a Joana de Anjos também traz? Deus criou o universo e a vida. Né? O que ela falou? Enriquece a sua obra de sabedoria e beleza. Então, a gente vai lá na Gênesis um pouco antes, né? Ele fala isso para a gente. Ele vai produzindo o dia, a noite, trevas. E o interessante é que, se a gente for ler lá os capítulos anteriores, né? Do 1 até chegar ao 26, ele vai criando e, em alguns momentos, ele vai dizendo assim, alguns versículos, né? A Bíblia diz assim, Deus viu Deus que era bom. E viu Deus, então, que era bom. Foi assim, né? E aí, dependendo da versão, tem versão que diz que quando Deus criou o homem, né, ele disse, era muito bom. Eu gosto dessa analogia, né? Porque é como se nós fôssemos a melhor parte, em qual sentido? Nós somos já seres, nós sabemos disso, né? Inteligentes, a gente está, enquanto princípio espiritual, nós estamos ainda
caminhando, né? E quando a gente se torna de caridade espíritos, a gente se torna a parte inteligente da criação, né? O que a gente aprende também no Livro dos Espíritos. E aí, Joana de Ângeles também fala isso pra gente, né? Que primeiro ele criou, né? Preparou o universo, vamos dizer assim, no nosso caso, estamos na Terra, mas a gente sabe que nosso mundo, né? É o universo mesmo, né? Porque a gente não sabe, a gente pode habitar os lugares. Colocou, né, a sua obra Sabedoria e Beleza, que é o que a gente vê lá quando fala no Antigo Testamento, né, que Deus disse que era bom, ou seja, que aquilo é agradável. O que é bom? Aquilo que nos faz bem. Então, quando Deus criou, né, a Terra, vamos colocar aqui, no caso é a Terra, mas isso é o universo, né, quando a gente pega lá na Gênesis. Quando Deus criou, né, o mundo, ele tinha o objetivo de tornar isso agradável para que a gente pudesse evoluir. E ele nos criou, né, como lá diz Moisés diria, né, disse, né, que nós seríamos a imagem e semelhança dele, né, ou seja, é que nós temos essas características que Joana de Ângeles diz que nós carregamos, que é essa ascendência divina. E aí, se a gente for pensar nos atributos de Deus, né, o que a gente pode lembrar aí, né? Que Deus, ele, acima de tudo, né, o Livro dos Espíritos diz que ele é soberanamente justo e bom. Então, essa característica de amor e bondade, nós caminhamos, nós carregamos junto conosco. E ela também diz, né, que ela nos colocou, né, dentro dessas maravilhas, né, não só nós, como toda a criação, por amor. Então, nós somos frutos do amor. Aí eu lembro de quando Jesus também diz para a gente, né, que mesmo tendo uma natureza ainda difícil, porque nós estamos nessa terra, entre aspas, ele fala que nós somos incapazes de fazer mal aos nossos filhos, né, mesmo com toda a nossa dificuldade. Então, sendo nós criados na base do amor, a gente sabe que o que vem do amor é algo bom. Então, nós somos algo bom. Nós temos muitas coisas boas dentro de nós, que alguns de nós talvez esteja adormecida, em outros já é evidente, né? Em outros germinando. Mas nós temos isso, e mais do que isso, Deus nos criou com esse propósito, né? Colocando, então, essa sabedoria, essa beleza, que vem com a maturidade, né? E com a experiência. Tem uma passagem que eu gosto muito que diz, né, que o sábio, ele aprende com as experiências dos outros. O inteligente aprende com as suas próprias experiências. Não sei em qual circunstâncias estamos. Se nós estamos no inteligente, no sábio, ou se nós ainda somos os teimosos, né? Enfim, se nos tornarmos inteligentes, também somos teimosos. Mas, seja como for, fato é, né, que nós somos capazes, sim, de aprender, né? E estamos, a vida nos coloca à disposição essas belezas para nós usufruirmos dela. E ele fala, né? Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolva os dons em ti latentes, a fim de que possa desfrutar de toda essa opulência e grandeza, né? Então, de novo ela fala, ela está tendo uma cadência. Se nós somos herdeiros, e nós sabemos disso, né? Quando se fala assim, você é herdeiro, você sabe o seguinte, se alguém vier a falecer e tiver bens, vai errar a sua cota à parte. No caso de Deus, nós sabemos que Deus é imortal, né? É eterno, né? Imortal somos nós. Eternos. Então, ele não vai morrer. Mas ele já nos deu, tipo assim, ele já antecipou a herança dele, né? Para cada um de nós, ele deu lá essa centelha de que o Evangelho chama, né? Que todos nós possuímos essa centelha divina. Então, a gente possui essa centelha divina e nós já temos dentro de nós esses dons latentes, ou seja, aquilo que é o Evangelho do germe, né? Está lá, só que ele ainda não está em toda a sua plenitude. Por quê?
Porque para isso nós necessitamos o quê? Desenvolver. E como é que a gente desenvolve, gente, essas habilidades? Exercendo no dia a dia, né? Conquistando. Não há jogo que não haja exercício, né? Se a gente quer, quando a gente quer ficar mais saudável, né, a gente sabe que a gente vai ter que fazer algumas restrições em alguns momentos, em outros concessões. Você vai ter que ter disciplina, é uma coisa que a gente aprende. Não é verdade? Quando a gente quer muito uma coisa, a gente não tem que se disciplinar. Por que você precisa disciplinar? Porque você precisa ou estudar, ou exercitar, né? Mas nós precisamos dessa cadência. Então, o que ele está dizendo é, nós temos essa centelha, esse germe, essa herança, que está lá dentro de nós, e nós precisamos exercitá-la. Na Terra, a gente tem essa grande oportunidade, porque a Terra é um planeta com muitos desafios. Quem de nós aqui não tem seus desafios? E eu não estou falando dos desafios do mundo externo, não. Eu estou falando dos nossos próprios desafios, as nossas mazelas que nós carregamos, né? E que nós precisamos desenvolver, aprender a modular, né? Lapidar, para que a gente possa, então, se tornar esse diamante, né? Que Deus já deixou dentro de nós essas nossas habilidades. E aí ela falou assim, né, que a gente tem que desenvolver, e o interessante é que ela não diz que alguém fará por nós. Ela diz que somos nós, né? Bastando que somente tu, né, não tem o tu ali, mas tu desenvolvas os dons. Ou seja, é a nossa responsabilidade, gente. Não tem... as pessoas podem nos ajudar, né, mostrar o caminho, mas o caminhar é nosso. É igual uma criança. Você pode segurar a mão do meu filho, né? Tá tentando aprender a andar. Eu posso segurar, dar o dedinho para ele, para ver se ele cria mais equilíbrio, né? Posso andar com ele, mas vai ter posso ajudá-lo a andar, mas não vai ter uma hora que, para que ele se desenvolva, corra, ele não vai ter que andar sozinho. Então, Deus nos deu ferramentas, mas a gente não pode esquecer que tem coisas que só nós vamos poder fazer. E desenvolver as nossas potencialidades é algo que nós teremos de fazer. E a gente pode perguntar, né? Mas como é que eu faço para desenvolver essas potencialidades que Joana está dizendo que somente eu posso fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é o seguinte: é um desafio meu e eu vou precisar fazer. Quando a gente tem em mente que o desafio é nosso, a gente tira o hábito de colocar responsabilidade no outro, é a primeira coisa, de achar que o mundo tem a responsabilidade de fazer aquilo que é uma obrigação nossa, não é de ninguém. Como diz Divaldo, né, a gente começa a ter uma visão da doutrina espírita de responsabilidade. E veja, de responsabilidade, não de peso, não de condenação, mas de responsabilidade. E quando eu sou responsável, eu sei que em algum momento eu vou precisar cuidar dos meus atos e em algum momento sofrer as consequências dele. Mas também nos faz pensar que esse caminho é meu e que quanto melhor eu fizer, melhor eu vou colher esse caminho. Porque eu vou plantar e não existe plantio sem colheita. Nós já sabemos disso também. Nós plantamos e nós teremos que ter. Então, se a gente tiver em mente, primeira coisa, que esse caminho é meu, que eu tenho a solidariedade no caminhar com outras pessoas que podem me ajudar, que podem me segurar em alguns momentos, como acontece com a criança que você ampara, mas uma hora ela vai andar, ou quando a gente está fatigado, ou quando a gente está doente, ou quando a gente, de repente, está debilitado, a gente não precisa, às vezes, de alguém para nos segurar uma parte do caminho, mas a gente percebe o seguinte, nem todo instante a pessoa está conosco. E tem alguns momentos que a gente vai ter que estar. Então, a gente tem isso na cabeça. O caminhar, ele pode ser solidário,
Porém, o caminho, ele é solitário no sentido de que é nosso. Em algum momento, as pessoas vão para as escolhas dela. E aí, feita essa consideração, a gente tem que lembrar de uma outra frase também do Livro dos Espíritos, que é maravilhosa, que é quando os espíritos respondem a Kardec, né? Que uma das máximas que a gente carrega na vida é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Para nós lidarmos e aproveitarmos todas essas potencialidades, gente, é muito importante que nós saibamos quem somos nós. E olhar para nós é um exercício difícil. Até porque quando a gente para pensar nas pessoas, de uma forma geral, está ouvindo uma palestra, você normalmente se volta e lembra do outro. Tem até alguns psicólogos que dizem assim, eu sei que você vai ter uma tendência de agora, psicólogo, palestrante, enfim, de olhar para o outro, de pensar no outro. Só que nesse momento eu quero que você volte para você. Por quê? Porque é um exercício que a gente precisa fazer. Porque não vai adiantar eu só orientar o outro se eu não conseguir me ver. Se eu consigo me olhar, né, com olhos de ver, né, que nem diria Jesus, né, e consigo perceber quais são as minhas deficiências, mas não só as minhas deficiências, mas também as minhas potencialidades, primeiro, é mais fácil de eu começar a caminhar. Segundo, é tão importante quando a gente se conhece, porque permite também que a gente não aceite certas palavras que não são verdadeiras. Já repararam que em alguns momentos as pessoas ficam nos rotulando por coisas que nós já fomos ou já fizemos e nós já mudamos? Mas se você não se conhece, você pode assumir aquilo como verdade. Você vai continuar dizendo, não, realmente eu sou assim. Realmente, aí se a gente tem uma tendência para a dificuldade do auto-perdão, né? A gente vai ficar se flagelando e sofrendo e dizendo que realmente nós somos daquele jeito, que nós não merecemos, quando, na verdade, nós já nos transformamos. E aí, se a gente se conhece melhor, você pode dizer até assim para o outro, olha, eu reconheço, você tem razão, eu já fui assim, ou eu estou caminhando, mas em vista do que era, eu estou bem melhor. E não é, gente, fazer defesa dos nossos defeitos. Mas como foi dito no início, né, no relaxamento, acolher, falou, acolher o pensamento, achei, adorei isso, né? Acolhe, mas volta. Então, assim, é acolher quem nós somos, mas nem perder de vista quem nós iremos nos tornar. E como é que a gente faz isso? Lembrando que nós somos herdeiros de Deus e que nós temos essa centelha divina. Então, eu sou capaz de ter todas as potencialidades de Deus. E quando eu penso em Deus, eu penso em algo supremo. Não consigo... a gente sabe que os atributos, né, que foram dados a Deus ainda são muito pobres, segundo os espíritos. Então, eu não vou nem para Deus, eu vou para Jesus. Quando eu penso em Jesus, o que eu penso? Nossa, que Jesus é um espírito amoroso, embora firme nas suas convicções. É um espírito que não julga. No entanto, embora ele não julgue, ele te leva a um grau de consciência que faz com que você mesmo possa julgar os seus atos. Mas ele diz o seguinte, né? Vamos acolher, eu vou te fazer refletir, e eu não quero que você, por isso, se envergonhe, ou que você desista do caminho. A intenção de Jesus, quando ele faz isso, é você refletir, ele diz o quê? Vá e não peques mais. É que você melhore. Tomando consciência, a gente melhore. Então, Joana de Ângeles está dizendo para nós que nós temos potencialidades. E aí, pensa aí nas virtudes. Bárbara, eu não sei. A gente se conhece, a gente vai saber. Quais são as virtudes que a gente já possui? O que as pessoas veem em nós como características, sejam dois ou alguns. Segundo o livro o Evangelho, né, na verdade, o bem, todos nós temos uma natureza boa. O que acontece é que, como a gente ainda tem essa ausência, né, porque nós ainda não desenvolvemos todas essas nossas potencialidades, a gente tem esse mal. Ele diz que o mal é a ausência de bem. Então, à medida que a gente vai evoluindo,
né? Que nem ele fala, não é que exista, não é a escuridão, é a ausência de luz. Então, à medida que você vai botando um holofote, né, e você vai percebendo, você vai desenvolvendo essas potencialidades. E não tem como a gente não pensar em potencialidade sem pensar na parábola dos talentos, que é mais algo mais que nós pensamos. Porque quando Jesus, né, falou da parábola dos talentos, ele disse que para cada um foi dado de acordo com as suas potencialidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: nesta vida, eu fui abençoada, né? Vamos colocar, já que somos herdeiros de uma ciência divina, nos foi permitido ter alguns talentos para desenvolvê-los. E aí a intenção é multiplicá-los. Qual é o talento que você carrega? Qual é a potencialidade que você já vê em você e que você diz assim, eu posso falar com certeza que isso eu já tenho em mim. Seja porque você percebe, e é bom quando a gente percebe, e seja algumas características que a gente não percebe, porque a gente criou certas verdades, mas que as pessoas nos falam e a gente fala, nossa, tem fundamento, né? E aí, para isso, eu vou... Até um caso pessoal meu, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar sobre essa questão dessas crenças que a gente carrega com a gente, né? E que a gente vê que tudo é a mudança do olhar, né? E é uma mudança do olhar que não se trata de você, que a gente falou, a gente tem muita mania na doutrina espírita, às vezes, né, confunde. E a irmã se fala sobre isso, né? Esqueci agora o nome do livro, mas depois eu passo. Reforma Íntima Sem Martírio. Ela fala sobre isso, né? Que às vezes a gente, espírita, tem essa dificuldade de olhar para si, acolher esse homem velho, né? E a gente se autoflagela quando, na verdade, a gente deveria acolher e perceber que ele faz parte da nossa história. E que a gente tem dificuldade de perceber nossas potencialidades. Eu sempre fui uma pessoa de muita personalidade. Então, desde criança, eu sempre ouvi assim, Barbarella é muito geniosa. Barbarella é difícil. E aí a gente começa a ouvir isso. Né? Você olha umas características suas e você diz, realmente eu tenho essa característica. E eu sempre fui uma pessoa, desde muito jovem, né, consciente. E quando eu me tornei espírita com 14 anos, eu criei um grau de consciência ainda maior. Mas eu sempre fui muito madura para a minha idade, muito mesmo. Mas esse eu carregar comigo, realmente sou muito geniosa. Eu sou mesmo, eu tenho uma dificuldade. E aí eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, e foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para isso, né? Dessa questão do verbalizar as palavras. E ela estava falando sobre isso no meu gênero, assim, amiga, eu te acho, né? Que eu dei a entender que, assim, que quando toda pessoa é geniosa, você acha que a pessoa vai logo, né? Brigar, muito brigona. E ela falou assim, não, eu te acho extremamente conciliadora. E aí ela me chamou a atenção e falou assim, eu dificilmente, ela falou assim, eu aprendi com você a olhar o que as pessoas têm de melhor. Embora eu reparasse realmente que eu tenho essa característica de olhar as pessoas pelo lado melhor, e note, gente, porque eu seja boa, não, tá? Foi uma ferramenta que eu encontrei comigo de perceber o seguinte, todos nós temos algo de bom. Então, é melhor que eu olhe o lado bom, porque eu sou interesseira e eu quero que Deus olhe o meu melhor. Então, como diz Jesus, né? Perdoe para ser perdoado. Então, eu estou eu sempre tive essa vibe assim, melhor eu fazer o meu melhor, porque se eu quero o melhor de Deus, dê o seu melhor. E aí ela falou isso para mim, eu te acho extremamente conciliador. E aí, toda vez que alguém me fala alguma coisa, seja de bom ou de ruim, eu guardo e vou refletir. Se for verdade, a gente leva, se não for, eu vou pensar, por que essa pessoa pensa isso de mim? E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí eu comecei a pensar, falei, realmente tem razão, eu normalmente concilio, especialmente quando as pessoas estão muito inflamadas. Eu lembro quando eu liderava, né, trabalhava liderando, funcionário que dizia isso, né? Você é tão brigona, mas às vezes você fica apática. Eu falo, não fico apática, não, na verdade. É que você já está botando tanto fogo que se eu puser fogo junto, vai queimar. A intenção é queimar. A intenção é resolver.
E aí, depois de um tempo, né, vocês conhecem o Márcio Godinho, né, uma pessoa que eu gosto muito, enfim, a família toda se trata com ele na homeopatia. E eu estava falando sobre sobre essa questão minha, né, de personalidade, e aí ele falou assim, que eu falei, eu não sou pacífica. Ele falou assim, não, Barbarella, você é uma pessoa pacífica, né? Você não é apática. E ele falou assim, porque você tem esse espírito de luta, mas pacífica você é. E aí eu falei, e aí me lembrou da minha amiga falando, que eu falava essa questão, e ela dizia que eu era conciliadora. Por que eu trouxe isso, gente? Porque são potencialidades que, às vezes, nós possuímos, que as pessoas percebem, mas a gente ficou tão condicionada a entender aquele nosso tipo de comportamento, né? E não é que ele não exista, mas ele tem outras características. Então, o fato de eu ter uma personalidade muito forte, ser muito convicta nas coisas que eu acredito, não quer dizer que, por isso, eu não seja uma pessoa pacificadora. Ela tem um espírito, como ele disse, um espírito mais aguerrido, que é uma característica também que o meu sogro também diz para mim, né? Que eu tenho um espírito aguerrido. E é isso. E é nessas coisas que a gente tem que pensar. Então, é ver o que ela está falando, né? Veja o que você tem de melhor, né? E desfrute, né, dessa riqueza, das potencialidades, né? E aí ela continua, amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar mecanismos da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. E aí ela está falando daquilo que a gente acabou falando no parágrafo anterior, né? Todos nós, primeira coisa, somos amados por Deus, e como tal, todos nós carregamos todas as potencialidades. Às vezes a gente acha assim, não sou capaz. Eu gosto de lembrar daquela passagem de Pedro, vira e mexe eu trago ela, porque tem passagens que falam o nosso coração, né? Quando Pedro está lá para curar o coxo, eu trago o Pedro, né? Porque eu amo Pedro, porque Pedro é bem parecido comigo, né? E esse lado, acho que algum de nós talvez tenha, né? Que bom que nem todo mundo é Pedro, eu fico feliz com isso. Mas é aquela coisa do primeiro você corta a orelha, depois você pergunta o que o outro fez, né? Mas quando Pedro está lá, né, e o coxo pede para ele curar, o que ele fala para ele? Irmão, você crê em Jesus? Se você crê, ele fala, não tem ouro nem prata, né? Mas isso que eu tenho, eu lhe dou, né? Levanta em nome de Jesus. Ou seja, ele quis dizer assim, ele não tinha mais do que os bens materiais, ele se colocou na condição de que ele não era a pessoa, o espírito perfeito para fazer aquilo. Mas se a vontade dele, da pessoa, né, como dizia Jesus, que queres que eu te faça, junto à vontade de Pedro, né, poderiam, então, ser utilizados como ferramentas para que Jesus pudesse fazer aquele, né, em nome de Jesus. Por isso que ele fala em nome de Jesus, né, que a gente sabe que não é um milagre. Então, ele fala o seguinte, que a gente pode, né, quando a gente descobre essas potencialidades, né, a gente consegue decifrar esses enigmas que a gente fala que é milagre, a gente vai descobrir que não é milagre, que são fluidos, né? Que é energia, que o fluido é movimentado do quê? Pela vontade e pelo pensamento. Então, se eu sei das minhas potencialidades, se eu sei que tudo é energia, né, que o fluido está aí, e que ele vai, aquilo que quiser que ele se torne, eu vou ser capaz, sim, de fazer tudo isso e andar sobre as águas e fazer milagres. Talvez não andar na Terra, não. Mas, gente, eu não sei quem tem a capacidade aqui que fica mentalizando, né? Mas já repararam que o pensamento é uma arma poderosa? Só você pensar, não precisa ir muito longe. Quando você, às vezes, pensa muito nesse alguém, e esse alguém te liga, esse alguém aparece, e você fala assim, nossa, estava pensando em você, e você não se dá conta de como é poderoso o nosso magnetismo. Se a gente é capaz de chamar a pessoa, não somos capazes de fazer outras coisas. Tem até um escritor, né, que ele diz que muitas coisas, não só ele, tipo autores, dizem que a gente não consegue, o autor do Segredo é um que diz isso, né? Que muitas coisas na vida a gente não consegue porque, na verdade, a gente não crê que vai conseguir. Então, lá ele traz, vamos trazer o extremo, né? Ele diz assim, olha, você não ganha na loteria porque você não acredita que isso vai acontecer. E eu já vejo muita gente falar assim, eu jogo na loteria, né?
mas eu não vejo, será que tem a certeza? Aí, claro, a gente está falando da loteria, mas você pode falar de qualquer outra coisa, né? Eu acho que eu não vou conseguir mudar. Será que eu quero? Será que eu realmente tenho aquela vontade, firme propósito? Porque quando eu tenho vontade, firme propósito, eu sei que as coisas vão acontecer. Basta a gente lembrar algumas coisas que nós fizemos, né? E aí ela continua dizendo assim, o teu dever é fazeres receptivo ao pensamento divino, e em tudo e em todos presentes, de modo a captá-los e pô-lo em ação imediata que o conquiste. E aí aqui, né, o que é se colocar no pensamento divino? É conectar o alto. É fácil? Não, porque às vezes nós somos muito desequilibrados. Mas uma boa ferramenta é o quê? A prece, gente. Essa é uma arma poderosa. Ah, mas eu fico tão desesperada que eu não consigo orar. Então, bota uma música, assiste a palestra, que aí vem uma palavra que às vezes é o suficiente para que as más influências se dissipem e a gente consiga fazer as coisas que a gente ficar conectado com esse alto, que é o que ela fala para a gente, né? E ela também continua, dispõe de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberá usar esse tesouro com edificações e integridade. Então, ela está dizendo o seguinte, nós possuímos todo. O que é essa confiança em fé? Essa vontade e a certeza, né, de que Deus vai nos amparar, é a primeira coisa. Segundo, que a gente, quando a gente se esforça, né, é aquela coisa que a gente falou do exercício, no início vai doer, a gente não vai querer acordar, a gente vai ter preguiça, a gente vai deixar para amanhã o que a gente não deveria, porque o cérebro, ele é uma arma inteligente, mas ele é assim, 1, 2, 3, já, vamos fazer agora. Já viram que as pessoas que têm maior capacidade de trabalho, normalmente elas não procrastinam, que a gente chama, né? Elas vão lá e fazem. Aí você fala, nossa, que fulano tem disposição? Não, porque talvez conscientemente ela já tenha entendido. E tem alguns que falam, porque se eu não fizer agora, eu não vou fazer depois. Já tem consciência que a gente vai, ainda mais quando é uma tarefa difícil, a gente vai deixar depois. Mudar hábitos é uma tarefa difícil, gente. A gente não vai mudar se a gente não tiver a atitude de falar assim, não, vou pegar agora. Ah, eu não consigo malhar, então levo tem gente que fala isso, né? Para malhar, eu já levo o tênis dentro da mochila e já vou direto para a academia, porque se eu for em casa, dá preguiça. É grau de consciência. É o que ela está falando aqui, a gente tem grau de consciência. Mas a confiança de quê? De que Deus não vai nos desamparar, que nós seremos capazes de fazer, vamos cair muitas vezes. Mas já repararam, uma página diz o que o importante é nós estarmos realmente prontos para fazer tudo? Não, não é isso. Ao contrário, o importante é a gente ter a capacidade de continuar seguindo. E aí, uma outra coisa que ela fala é o seguinte, tudo que te falte não é valioso, porquanto é essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, não lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Gente, isso é maravilhoso, né? No mundo que a gente vive, onde a gente está mais preocupado em parecer, onde todo mundo posta coisas maravilhosas, né? E dificilmente a gente fala de derrota. Ela afirmar para a gente, né, que aquilo que está nos faltando não é valioso. E aí eu não sei se a gente teve a oportunidade de tentar viver sem certas coisas. E nessa pandemia, então, a gente ficou tão claro que a gente realmente não precisa de muito para viver, né? E para desenvolver as nossas potencialidades em casa. Com essa pandemia foi um baita desafio. A gente não abriu potencialidade, não tivemos que arrumar, como teve muita gente também que não conseguiu. Quantos divórcios nós não tivemos? Quantas crises, quantas pessoas numa dificuldade enorme de crise pessoal por conta de ter que conviver e olhar mais para si. Mas ela está dizendo isso para a gente, né? Que a gente pode olhar mais para a gente e ver que tudo que a gente precisa para a gente alcançar, né, essa plenitude, né, e essa abundância, né, está à nossa disposição. Mas ela nos alerta também. A
a gente permanecer na infância espiritual, a gente não vai poder usufruir disso. Por quê? Porque a gente não vai saber utilizar, né, tudo que está à nossa... de todos esses bens que ela coloca, que seriam as ferramentas. Mas ela diz, se a gente adquire a maioridade, se a gente ganha corpo, né, se a gente começa a ter consciência de quem nós somos, nós vamos utilizando, né? E aí ela fala assim, felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de todos. Então, ela está nos chamando a atenção do seguinte, aquela coisa do supérfluo e do necessário, às vezes a gente torna necessário aquilo que não é necessário porque a gente quer preencher vazios. E a gente tem que se perguntar, acho que na pandemia nós fizemos muito isso, mas para que eu estou querendo isso? Eu estou querendo, em questão do carro, né? Exemplo básico. Se eu quero um carro para me locomover, não tem necessidade de ser o melhor carro. Assim, o carro mais caro, aquele que você às vezes nem paga seguro. A gente não fica dentro da nossa realidade. A gente quer mais porque a gente quer parecer. E o interessante é que, às vezes, a gente tem alguma coisa e está muito feliz, mas quando vê que alguém tem algo melhor, a gente fica incomodado. Quando, na verdade, a gente deveria pensar assim, bom, eu tenho uma palavra que minha irmã outro dia usou assim, a gente tem que aprender a ter contentamento. E contentamento não é conformação, gente. Contentamento no sentido da gente se alegrar, né? E saber que nós temos aquilo e que aquilo no momento nos satisfaz. É que nem mudar de celular. Eu mudo porque a gente nem usa as funções todas. Mas como alguém tem, saiu outro de última geração, eu tenho que ter porque eu tenho que estar na moda. A gente está ainda, é o que ela coloca ali nessa infância, né? E aí, quando a gente fala isso na infância, do comportamento também, né? Mas a gente está amadurecendo. E quando a gente amadurecer, nós vamos ver que nós somos capazes, né? Como diz lá vários autores, né? Nós somos, sim, capazes de promover a autocura, né? Acreditando nessa questão do equilíbrio do pensamento. Adorei também o início, quando falou respire saúde, né? Inspire gratidão. Faz a gente pensar, porque quando a gente pensa assim, saúde, né? Eu tenho um corpo são, eu estou aqui, eu posso falar, eu posso andar, eu posso fazer escolhas. Ah, mas meu corpo é limitado, mas eu ainda tenho um corpo. E isso não me impossibilita de desenvolver todas as minhas potencialidades. E se eu tenho alguma dificuldade, é porque essa dificuldade é o foco no que a gente falou lá das lutas, né, que a página trouxe, né? Mesmo estando em rudes e escabrosos, né, caminhos cinzas, todos nós chegaremos lá e teremos o nosso galardão. Então, que a gente possa guardar no nosso coração de que, de fato, somos herdeiros, somos capazes, né, como Jesus falou, né, já não te disseste que vós sois deuses? Somos capazes, sim, de desenvolver muito mais potencialidades que nós temos. O que nós precisamos, como diz Joana, né, é termos confiança e fé, que é algo que a gente também vai desenvolvendo e vai percebendo, e à medida que a gente vai vendo que Deus tem cuidado de nós, e eu tenho certeza que cuida de cada um de nós, e que não vai desamparar, como diz Jesus, nenhum de seus filhos, a gente vai criando mais fôlego, né, para viver esses desafios da vida e tomar posse daquilo que é nosso. E o que é nosso, gente? A perfeição. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha um término de semana feliz, contentes e gratos por tudo que nós temos, por aquilo que nós ainda teremos e pelo que Deus tem reservado para nós. Que Deus nos abençoe.